Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo da LDB para fins de concurso público. E a propósito, como vocês podem ver aqui no papel de parede do Windows 10, eu já coloquei a imagem do meu certificado da pós-graduação em novas tecnologias educacionais, já atualizado com o que foi solicitado na última convocação, do último processo seletivo. Me reclassificaram alegando que o diploma não continha este trecho aqui, ó, a área de conhecimento. Agora contém. A área de conhecimento e educação. Muito bem. Vamos dar continuidade então. Então eu parei aqui em título 7 dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: inciso 1. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. Inciso 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Inciso 4. Receita de incentivos fiscais. Inciso 5. Outros recursos previstos em lei. Artigo 69. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, vamos destacar isso aqui, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Isso aqui é importante, vamos destacar. Então, artigo 69. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas. Então, a União diz nunca menos de 18, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 18% e 25%. Grava aí você que está se preparando para concurso público. 18% e 25%. Bom, primeiro parágrafo. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. Parágrafo 3º. Para a fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. Parágrafo 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Interessante isso aí. Parágrafo 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. Inciso 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. Inciso 3.
Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: inciso 1, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Vamos marcar isso aqui. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Inciso 2. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Inciso 3. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Inciso 4. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Inciso 5. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Inciso 6. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Inciso 7. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. Inciso 8. Aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: inciso 1. Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, principalmente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. Inciso 2. Subvenção às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Inciso 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Inciso 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Certo? Inciso 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Inciso 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere. Parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do ato das disposições constitucionais, transitórias e na legislação concernente. Artigo 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Como vai... Isso aqui... Desculpa, gente, mas isso aqui é realmente engraçado. Querem assegurar a qualidade com
padrão mínimo de oportunidade educacional. Vou ler de novo isso aqui, não vou até grifar. Artigo 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental. Está deixando claro aqui. Estabelecerá, vou até grifar, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Interessante. Vamos dar continuidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Eu preciso fazer um comentário sobre isso aqui, não tem jeito não. Dinheiro empregado na educação não é gasto, é investimento. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclui a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno. Custo anual do aluno. Relativo ao padrão mínimo de qualidade. Investimento anual do aluno. Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1, 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Parágrafo 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados a escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que, inciso 1, vamos preparar para destacar aqui, comprove finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Inciso 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Inciso 4. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando,
ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Na próxima eu vou dar continuidade a partir daqui, ó. Título 8 das disposições gerais. Lembrando que eu fico muito feliz que os processos seletivos, alguns pelo menos, estejam exigindo nada consta. Espero que os concursos também assumam esta prática. Já disponibilizei umas 2 videoaulas sobre este assunto, como emitir o nada consta online, e vou colocar um link aqui em algum local da tela desse vídeo, para que você possa averiguar como emitir o nada consta online. Você também pode ir pessoalmente ao fórum, mas é muito mais confortável você fazer isso pela internet. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.